que Jesus, o nosso governador maior, nosso irmão, nosso amigo, velando por nós nesta noite, enriqueça-nos com a paz, com a serenidade e com a busca da compreensão que essa doutrina tanto tem feito para iluminar os nossos corações, envolver-nos de sabedoria, a fim de que, abraçando a mensagem consoladora do Evangelho, possamos dar cumprimento à missão que abraçamos como espíritas que somos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento na pessoa da Jurema, coordenadora do Quarto CRE, por me dar a oportunidade de estar falando sobre a doutrina espírita. Isso me enriquece, isso me traz consolo à alma, isso acresce a vontade que tenho de conhecer cada vez mais a codificação da doutrina através de Kardec. Agradecer a vocês por estarem aqui na noite de hoje, para que a gente converse sobre um tema extremamente enriquecedor, desafiador. Se vocês quiserem ficar ali, fica à vontade, eu não vou me sentir desprestigiado de forma alguma. Esse tema, o Evangelho e a família como órgãos educadores, ele traz em si diversos ensinamentos. E eu procurei fazer uma abordagem, obviamente tendo como base fundamental os livros da codificação, e trazendo também à reflexão o que nos ensina Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco, quando ela se vale da psicologia transpessoal e a partir daí nos enseja a uma série de ensinamentos. Eu começo com essa reflexão do espírito Anália Franco, que coloca, face ao fascinante desenvolvimento da tecnologia, que cria na mente das crianças e dos jovens uma realidade irreal, afastando-as das lutas reais que o espírito previamente escolheu para a sua evolução. Mais de uma vez temos ouvido dizer que só a vacina do Evangelho pode garantir no dia de amanhã que as metas anteriormente assumidas sejam cumpridas. E ela nos assevera: acompanhem os vossos filhos, oferecendo-lhes no refúgio do lar a bênção do Evangelho, a bênção da prece. Se nós olharmos para a sociedade atual, se nós olharmos para o dia a dia, e é aí que eu quero começar o enfoque, quando a gente olha para essa instituição família, para a gente olhar o que acontece desde as idades primeiras, nós vamos entender na profundidade esse chamamento. O que temos feito com aqueles espíritos que nos foram delegados? Por que a sociedade sofre? Esse olhar sobre o estágio atual da sociedade nos traz preocupação e, ao mesmo tempo, uma profunda reflexão, principalmente a nós espíritas, os trabalhadores da 1ª hora, aqueles escolhidos por Jesus, que vem planejando de há muito e que veio até junto a nós trazer a sua boa nova e que escolheu o codificador. Então nós espíritas temos essa responsabilidade, essa missão. E quando se fala em missão, a gente logo vem a questão de ser algo importante, porque ninguém aqui é espírita por acaso, ninguém aqui foi forçado a ser espírita. Isso é compromisso lá atrás, assumido com Jesus. Nós temos um contrato assinado
tivermos isso muito claro, nós vamos experienciar na doutrina espírita, sabendo e estudando nos cursos sistematizados da doutrina espírita, mas não vamos sentir e muito menos vivenciar dentro do processo pedagógico educacional do coração, da mente e das mãos. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, eu vou citar vários livros, porque eu acho que vale a pena para vocês aprofundarem a reflexão. E o que eu fiz aqui na estruturação dessa palestra foi uma leitura daquilo que tem. Numa das lições que ela nos traz, que chama Pandemia Depressiva, ela coloca as ocorrências psicossociais, tais como a desintegração da família, a perda das tradições, a solidão do grupo social volumoso, contribuem para o aumento dos distúrbios da emoção e de transtornos psíquicos mais severos. Muitas bebês já estão nascendo depressivos. A depressão, apesar de termos somente 13 anos desse século, é o mal da sociedade contemporânea. E a gente não sabe buscar explicação. Está tudo tão mais fácil, está tudo tão à mão, está tudo com menos dificuldade. Por que esse niilismo? Por que essa busca desenfreada? Continua ela. Paradoxalmente, nunca houve tanto conforto, assim como tantas concessões ao prazer, ao poder, ao trabalho, ao repouso, à alimentação bem balanceada, aos relacionamentos sexuais, às comunicações, à recreação, apresentando-se simultaneamente aflições incontáveis, atos vergonhosos graves, transtornos de comportamentos, alienações mentais que se expressam de maneira sutil e vigorosa, ceifando a alegria e o encantamento das criaturas humanas. Nunca houve tanto conforto. Alguém tem dúvida? Aqueles que já estão numa faixa etária de 50 e poucos, se olhar para trás e olhar para hoje, a gente muitas vezes se pega, parece coisa de velho, mas falando, pô, mas no meu tempo estava ali, na esquina. As coisas eram mais difíceis. As coisas parecem que já estão vindo prontas. Mas ao mesmo tempo, esse processo não está trazendo satisfação, bem-estar. A gente busca desenfreadamente a tal da felicidade e nunca a alcança, porque a felicidade sempre está onde nós não estamos, ou onde nós não a pomos. A felicidade é a casa na praia, a casa no campo, a casa na capital, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto carro. E a gente, quando chega naquilo ali, a gente quer mais, essa busca desenfreada, materialista, nos mostra então essa pandemia depressiva que toma conta de cada um de nós. E continua, Joana, a sociedade pós-moderna caracteriza por uma falta de identidade generalizada, por um vazio constante, por esse niilismo, por esse individualismo e pela valorização extrema da imagem sobre a realidade. É muito mais importante você saber ou você pensar quem sou eu do que eu realmente sou. Você sabe com quem você está falando? Então, é todo esse vazio que a sociedade experimenta é que vem trazendo na criatura contemporânea a perda desse real, do referencial da felicidade. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Manipulada pela habilidade dos vendedores bem-sucedidos do prazer, entorpecente dos gozos exaustivos. E o que é ser feliz? Aí a gente se esconde atrás de uma felicidade que não é deste mundo. Que felicidade nós estamos falando? Que não é deste mundo. Porque nós
nascemos, reencarnamos para ser felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Nós temos a felicidade relativa ao estágio de evolução que eu me encontro. A felicidade plena, aquela onde eu exercito o amor, não o amor que prende, mas o amor que liberta. Mas eu preciso construí-la agora, no aqui e no agora. Felicidade não é algo para gozar depois da aposentadoria. Felicidade é o exercício incondicional daquilo que Jesus trouxe a partir do Sermão da Montanha, quando nos ensina a aquisição das bem-aventuranças. É esse conjunto, passo a passo, é essa subida ao monte, é esse desenvolver das nossas potencialidades como espíritos, é o exercício da caridade, no dizer de Kardec. É isso que propicia a cada um de nós a verdadeira felicidade, na medida exata do estágio de evolução em que nós nos encontramos nesse mundo de prova e expiação. Nesse sentido, Joana de Ângeles diz que chegamos a esse ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista, que objetiva possuir, dominar e gozar por algum momento. O que é esse materialismo utilitarista? Aquilo que eu busco, quando consigo já não me serve mais, eu descarto, eu jogo fora e eu quero mais. Essa luta desenfreada, competitiva, que massacra cada um de nós e faz com que, na grande maioria das vezes, não temos tempo para ficar com os nossos filhos. Aí terceirizamos a sua educação. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Pare para pensar, vocês pais, quanto tempo na semana você fica com seu filho? Aí surge aquela resposta, mas o tempo que eu fico é um tempo de qualidade. Ah, é? Amanhã você chega no emprego, você fala com o teu patrão, com o teu chefe, fala, olha, em vez de trabalhar 40 horas, eu vou trabalhar só 15, mas com qualidade. Com qualidade. A gente está terceirizando a educação dos nossos filhos. A gente está delegando para as escolas isso. E a gente está pagando por isso. O tema trazido para a noite de hoje, o Evangelho e a família, como esses órgãos capazes de trazer de volta, a partir daquilo que a doutrina nos ensina, esse melhor viver, passa necessariamente por uma reflexão do que eu tenho feito com as oportunidades que me são dadas. Todo esse processo implica modificações profundas na família. Criação artificial de desejo, na qual os bens de consumo são apresentados e transformados em necessidade real e intensa. É o novo que dá a possibilidade de ser melhor e diferente. Observem essa fotografia. O que passa na cabeça de cada membro da família? Eu preciso ter isso. Eu preciso fazer aquilo. Eu tenho que ter isso. Eu sou modelado por isso. E eu vou me afastando tanto desse ser divino, e eu vou me deixando tão à margem dele, do self, do interior, que, como diz o poeta argentino, eu já não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. De tantas são as máscaras e as personas que eu vou assumindo ao longo dessa existência. E na medida que eu vou me afastando dessa figura divinal que sou, eu vou fugindo do meu planejamento reencarnatório. E aí eu provoco essas mudanças. Então, e crio para mim um mundo de ilusão. É neste mundo de ilusão que muitos de nós
verificamos e enxergamos o que a sociedade está envolvida. O companheiro João Marcos nos ensina que nunca em todas as épocas da humanidade se teve tanto acesso ao atendimento de nossos anseios materiais. No entanto, nunca tiveram homens e mulheres tantos e complexos conflitos íntimos, já sendo nomeado esse primeiro século do novo milênio como o século da depressão. O que a família pode fazer com esse resgate da individualidade? O que o Evangelho de Jesus apregoa? O que a doutrina codificada por Kardec nos ensina? Porque todos se sentem na obrigação de divertir, de curtir a vida doidado, de trabalhar muito para ter dinheiro, para ter prestígio social. Não importa os limites de si próprio e dos outros. Não se importa. Eu quero curtir a vida doidada. O resto eu deixo para a próxima encarnação. Eu preciso. E aí, se você for somar cada um desses artefatos, você vai ter essa busca. O resultado é que se o indivíduo se entrega a viver apenas o presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo, será que nós ensejamos isso nos nossos filhos? Será que a gente ajuda a essa configuração? Transformando os pais em meros mantenedores da família, os filhos tiram-lhes a autoridade moral, gerando falso conceito de liberdade plena e autossatisfação contínua, assim desenvolvendo o conceito doentio de direitos sem correspondentes deveres. Ou seja, eu compro essa felicidade, mas me deixa quieto, deixa eu ler meu jornal nacional, não me perturba agora não, depois a gente fala, aí a gente dá 2 beijinhos, já compra o coração e já fica e vai dormir tranquilo. Afinal de contas, estuda na melhor escola, tem as melhores brincadeiras, frequenta todas as aulas. Aliás, a partir daí eu me pergunto, e a aula de evangelização infantil na casa espírita? Não, você vai quando quer. Mas são, não, quantos anos ele tem? Tem 10, mas tem dia que ele não está afim. Aí você, não, eu deixo por conta do livre-arbítrio dele. Quando ele está com 39 graus de febre, que ele foi no médico e estava com a garganta inflamada e tem que tomar clavulin, antibiótico, você pergunta se ele quer tomar? Não, eu não posso. E você pergunta se ele quer ou não ir à aula de inglês? Não, tem que ir. Por que com a doutrina espírita, que educa o espírito, que é o ser integral, tem que ser diferente? Por quê? Por que você perde a oportunidade das primeiras idades levar uma casa espírita num processo de desenvolvimento das potencialidades, num processo de educação? Delega isso a uma falsa escolha do livre-arbítrio? Por quê? Por sua vez, muitos pais desejosos de fugir à responsabilidade que os filhos impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los sob a negação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites entre o que é possível ceder, que deve ser concedido, em relação ao que devem, mas não podem, ou podem, mas não devem oferecer. Não, mas é a psicologia moderna. Gente, que isso? Isso é Joana de Ângeles, constelação familiar, quando ela fala de família odierna. Por quê? A pergunta que se faz. Porque eu estou saindo fora do problema. É mais fácil transferir isso para alguém. É mais fácil terceirizar esse processo. E a criança é uma forma moderna ou contemporânea de você abandonar a criança. Isso que já vem desde lá de baixo, desde a Roma antiga, da Grécia, esse abandono das crianças, passando pela roda dos desvalidos, ou dos esquecidos. Hoje, com toda essa
evolução tecnológica, com toda essa mente digital. Não, eu dou um iPad, iPod, aí tudo. Depois ele me deixa tranquilo. Não estou fazendo apologia se é ruim ou se é bom. Mas é a necessidade da gente estabelecer limites no processo de educação dos nossos filhos. Então, nesse contexto, a família esfacela-se. A comunhão doméstica transtornou-se. A sombra coletiva passou a dominar o santuário do lar e a desagregação substituiu a união. E aí eu me pego a pensar. E para mim eu tenho uma medida. Eu também sou do interior, sou daqui de perto. E eu me lembro, e eu tenho aqui uma medida para saber como é que está a relação na família, que eu chamo os almoços de domingo. Eu adoro isso. Porque no meu tempo, faltava lugar à mesa. Faltava cadeira para todo mundo sentar, e era gostoso. A família não era só meu pai e minha mãe, mas tinha lá meu irmão, meu tio, minha avó, meu avô, tinha também um cunhado. Mas, então, estava todo mundo. E hoje, como é que são os almoços de domingo? No máximo no self-service, né? Cada um no horário. O que a gente tem feito? Isso aí é uma comparação, é uma linguagem que eu uso, uma analogia que eu uso, para a gente começar a pensar como é que está o grau dos nossos relacionamentos. E o que isso acontece ou influencia dentro dessa ação regeneradora que a família pode propiciar à sociedade, estando ela alicerçada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e aquilo que a doutrina espírita nos traz. Então pensem um pouco, cada um de nós, como tem sido os nossos almoços de domingo, como eles eram quando éramos pequenos e como eles são hoje. Qual a relação que eu tenho com aqueles que estão comigo? Toda vez, então, nos ensina Joana que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e ela é abalada nas suas estruturas. O processo de depressão, já falamos, o processo de drogadição, as mães sendo mães cada vez em idade mais nova, todo esse desajuste que a sociedade experimenta. E qual é o papel da família nesse atual processo de transição? Porque nós nos encontramos num processo de transição do nosso orbe terrestre. Kardec já vem falando isso, os espíritos vêm falando isso há muito tempo. Que nesse processo de transição, que já está acontecendo, não é algo que é amanhã que vai começar, ou na semana que vem, é algo que já vem acontecendo. Diversas mudanças acontecerão no nosso planeta. De que forma o ensinamento espírita e o Evangelho de Jesus, como instrumento de educação, pode apoiar o fortalecimento da instituição família? Então essas são duas questões que a gente se propõe a reflexionar dentro do tema que fora colocado. Então nós temos aqui o Evangelho e a família como órgãos educadores. Temos 3 conceitos: Evangelho, família e educação, todos eles tratados à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso contexto. Primeiro, então, vamos às definições. O que é família? Aí eu preferi escolher uma, que é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele começar. Então, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos é na família, é ali, despojado de uma série de máscaras, é ali, despojado de uma série de mudanças que nós, frente a frente, nos encaramos, na ansiosa busca dessa felicidade, que não é deste mundo, mas que pode nele começar a ser estruturada.
Qual é o significado da educação? Aí nós apelamos pelo seguinte: a educação provém de duas palavras latinas, o educare e o educere. O primeiro tem o significado de orientar, de nutrir, de decidir no sentido externo, levando o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro ponto que se deseja alcançar. Então, façam aí a relação da nossa relação com os nossos filhos, com aqueles a quem somos responsáveis. Educar. E o educere? O educere se refere a promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades que o indivíduo possui. E esse desenvolvimento dessas potencialidades e esse desenvolvimento das perfectibilidades, a casa espírita, através do conjunto organizado dos estudos sistematizados desde a primeira idade, que propicia a cada um de nós o refazimento dos nossos hábitos, a reconstrução dos nossos sentimentos, a fim de que propicie o desenvolvimento das nossas virtudes. Num primeiro ponto, o saber. O que a doutrina nos traz? No segundo ponto, o sentir. O que esse saber mexe cada um de nós? E num terceiro estágio, o processo, o vivenciar, o processo de autotransformação, de que nos ensina Santo Agostinho, de nos tornarmos melhores amanhã do que fomos hoje, começando no primeiro degrau do autoconhecimento, voltando-nos para dentro de nós mesmos, nesta busca incessante desse ser divinal, buscando tirar de nós as máscaras que vimos guardando e vivenciando a realidade do Espírito, que transitoriamente se encontra encarnado no mundo de provas e expiações. Esse é o conceito do processo de educação, ou o significado da educação. Essa é a busca que nós precisamos entender, precisamos compreender e precisamos vivenciar no desenvolvimento das nossas perfectibilidades. É Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que nos traz: ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, a alma que dele encarna vem no espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos foi confiada, a cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então observemos, ó espíritas, ele está falando para nós, que se assim não fosse, ele não falaria ó espíritas. É para nós a mensagem, ela é direta, ela é objetiva. Quando produzis um corpo que vem do espaço para progredir, para desenvolver as suas potencialidades, para educar o seu sentimento, para conquistar as virtudes, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos foi confiada. Nós aceitamos essa missão. Primeiro, nós pedimos para nascer, e quando reunimos mérito para nascer naquela família, que era a melhor que nós poderíamos ter, que é o melhor laboratório para o desenvolvimento dessas potencialidades. Então, os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Nós estamos preparando ou ajudando esse processo, quando assim entendido. Não nos esqueçamos, ó espíritas, essa mensagem é para cada um de nós que escolhemos, que abraçamos, que assinamos o contrato com Jesus. Na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos, subdividido em sinais dos tempos e a geração nova. Kardec,
codificador, nos ensina que são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes marcadas por Jesus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós já estamos vivendo esses novos tempos. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? O codificador mesmo pergunta. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, que é a lei de Deus. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Olha só, pela transformação dos elementos que o compõem, desenvolvimento físico, tecnológico, científico, e pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Todos aqueles espíritos ligados a esse orbe terrestre. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. Emmanuel nos ensina isso. O desenvolvimento do amor e o desenvolvimento do saber. Nós estamos vivenciando uma sociedade extremamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas eu pergunto do ponto de vista ético, moral. Qual tem sido a velocidade do desenvolvimento? Por conta do melhoramento da habitação, guarda a relação do habitante. Ou seja, não será permitido reencarnar na Terra aqueles espíritos que não se desenvolverem e atingirem tal situação para reencarnar no mundo de prova e regeneração, no mundo de regeneração. Continua Kardec. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Gente, isso é Gênese, segunda metade do século XIX. Por isso que Kardec coloca que essa é uma doutrina imperecível. Quer que eu repita? Está lá em Obras Póstumas. Essa é uma doutrina imperecível. Eu acho até que o William Bonner anunciou agora há pouco que foi publicado no Livro dos Espíritos. De tão atual que ela é. Como ter bem-estar moral? Como conquistar a felicidade? Se eu não sei tratar igual aquele irmão. Doutor Bezerra, mais recentemente, numa mensagem psicofônica de Valdo Franco, em 13 de novembro de 2010, em Los Angeles. Quem quiser, entra no Google e baixa aí ela por inteiro. Coloca que sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Continua ele. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem, somem, apagam diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética, da decadência das conquistas da civilização e da cultura, do esfalecimento da família, da negligência dos pais e dos responsáveis. Vejam vocês que o espírito Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, Kardec e tantos outros espíritos de autoescola vem trazendo a cada um de nós, desde lá de trás. Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, quando chama a cada um de nós na missão dos Espíritos. Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando mostra qual é a missão dos Espíritas do Brasil. E quando ele está falando do Brasil, ele está falando de Espírito Santo, ele está falando de Cachoeiro de Itapemirim, ele está falando daqueles que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. É a missão de cada um de nós de construirmos essa sociedade de forma mais equitativa, mais fraterna, mais solidária. É de nos aproximarmos de nós mesmos. E nos aproximando de nós mesmos, aproximarmos da luz que emana de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é somente através dele que chegaremos até o Pai. Foi Ele que nos disse e nos legou isso. E nós falamos tanto de Jesus, mas nos colocamos tão distante dele. Não é porque a luz dele é muito forte que obstaculariza a minha vista, não. É porque nós deixamos fluir com mais frequência o nosso lado sombra.
Jesus está aqui conosco a cada passo a orientar, através dos seus emissários, os nossos trabalhos nas casas espíritas. Nós precisamos ter a visão clara do que é o Espiritismo. Se nós não entendermos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, nós vamos passar mais uma encarnação experienciando sem entender o significado que isso traz. E sem construir a verdadeira felicidade nesse mundo e nesse momento que o mundo está passando. Em cada criança que nascer, ensina Kardec, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Kardec coloca propenso ao bem. Ou seja, por mais adiantado que esse espírito possa estar, ele necessita dessa convivência dentro do laboratório das experiências que é a família. Pergunta Kardec: se a família se dissolver, se não houver mais a questão da família, o que acontecerá? Acontecerá uma exacerbação cada vez maior do egoísmo. Por isso a nossa responsabilidade, por isso que eu não me canso de falar no processo de educação das crianças. Porque os nossos filhos são espíritos e precisam dessa orientação religiosa, precisam desse entendimento que a doutrina espírita pode propiciar na acepção clara do que é a palavra educação. O professor Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, coloca que a educação espírita é o processo de orientação das novas gerações, de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade, de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade, sem dogma, tirando a religião dessa parte dogmática e botando-a à luz da razão. A proposta da educação espírita, quais são os elementos? Aqui eu gostaria até de uma atenção muito clara, principalmente aqueles que são trabalhadores espíritas, dirigentes de casas espíritas. Os elementos do processo de ensino-aprendizado na casa espírita, quais são? Você tem um objeto de ensino, você tem um indivíduo que aprende, você tem um sujeito que ensina, você tem um método de ensino e de aprendizado. O objeto é o espiritismo. O indivíduo que aprende é o evangelizando, nas diversas faixas etárias. O sujeito que ensina é o evangelizador, na criança, no jovem, no ESD, no pós-ESD, no EAD, enfim, em todos os momentos. E o método de ensino é o diálogo, a conservação, é a construção do novo ser. O principal objetivo desse ensino na casa espírita é levar a convicção. Não se trata, portanto, de levar o indivíduo a conhecer o espiritismo, mas principalmente de torná-lo espírita, isto é, de provocar nele a convicção espírita. E a convicção espírita se dá justamente nessa trilogia: no saber, no sentir e no vivenciar. É na cabeça, é no coração e é nas mãos. Nós precisamos entender isso. A tarefa da educação do espírito, então, é a formação desse homem novo. Cabe à educação espírita formar o homem consciente do futuro, que já está vivenciando aqui, que já começa a aparecer na terra, senhor de si, responsável direto e único pelos seus atos, mas ao mesmo tempo reverente a Deus, nos ensina o professor Herculano Pires. O método que melhor mediu Kardec no dizer de Emmanuel. Essa é a tarefa da educação espírita, de formar esse homem novo, de propiciar o desenvolvimento dessas potencialidades. E nós, como pais, como responsáveis, como trabalhadores espíritas, ajudar a esses espíritos sair de um ponto para um outro mais alto, num processo claro de compreensão e de vivência do Evangelho de Jesus. E é Ele que nos fala: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele está nos convidando a todo instante. Ele nos convidou no festim das bodas.
E nós não tivemos condição, coragem de vestir a veste nupcial para sentar ao lado dele, para vivenciar com ele. Renuncie a si mesmo e siga-me. Siga-me no sentido de exercitar a boa nova, de desenvolver em nós essas virtudes. Há 2000 anos nós iniciamos o compromisso sublime de evoluir com Jesus. Ele continua nos aguardando. Por que tanta dificuldade para lembrar do Mestre? As lições trazidas e ensinadas por ele não eram impossíveis, eram verdadeiras e progressivas, e estão aí à nossa disposição. O Evangelho que completa o ano que vem, 150 anos, precisa ser lido, estudado e vivenciado. Precisa ser lido, estudado e vivenciado. Joana de Ângeles nos mostra que és autor do teu futuro, que escreve com as tuas ações atuais, assim como delineaste ontem as ocorrências de hoje. Não te permitas o anestésico da ilusão sempre temporária, porque despertarás inevitavelmente. O amanhã é inexorável. Haveremos de vivenciá-lo com aquilo que aprendemos hoje. Não é diferente. Nós caminhamos para o final da nossa conversa. E aqui eu queria deixar algumas mensagens para vocês. A primeira é de Leon Denis, que traz no livro O Grande Enigma. A sábia natureza limitou nossas percepções e nossas sensações. É degrau a degrau. É a cada subida do morro que nós desenvolvemos e conquistamos as nossas virtudes. É degrau a degrau que ela nos conduz ao caminho do saber. É lentamente, trecho a trecho, vidas depois de vidas, que ela nos leva ao conhecimento do universo, seja visível, seja oculto. O ser sobe, um a um, os degraus da escadaria gigantesca que o conduz a Deus. E Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da nossa consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário que se encontra a divina centelha. É degrau a degrau, é ponto a ponto, é subida a subida do morro, do monte, onde nós vamos, desenvolvemos as nossas virtudes, descemos, experimentamos. É nesse ida e volta, através das diversas encarnações, exercitando aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz e aquilo que a doutrina espírita nos ensina. O advento do Espiritismo ocorreu há mais de 150 anos, mas muitas pessoas chegam ao movimento espírita em pleno século XXI, não compreendendo bem o significado do Espiritismo na humanidade. Eu estou falando de gente que está há 10, 20, 30, 40 anos no movimento espírita. Chega no movimento espírita, nunca está preparado, não compreende o significado. Muitas pensam que se trata de uma religião a mais para competir com as outras. Ainda não se conscientizaram da real dimensão da doutrina. Por isso que se afastam e buscam outras religiões, sem refletir que estão se distanciando do Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, ela é a realização daquilo que Jesus nos prometeu. Foi Ele que nos disse, registrado por João: vou voltar e vou estar com meu Pai, mas vou rogar ao Pai que vos envie um outro Consolador, que há de ficar convosco todo o tempo, e há de vos revelar aquilo que não tendes ainda, hoje, condição de entender. E nós, o que temos feito com todo esse manancial de informação? O que nós temos feito com todas essas informações trazidas pela doutrina espírita? Como temos utilizado os ensinamentos da doutrina espírita para provocar em cada um de nós as mudanças necessárias que nos farão melhores amanhã? O que fizestes das oportunidades que nos dei? Haveremos de ser cobrados. Eu encontrei essa reflexão na última edição do Reformador, de outubro de 2013, de uma adolescente de 19 anos chamada Fernanda. É uma jovem espírita brasileira, e que eu achei
Coloquei isso ontem à noite, minha palestra estava pronta, porque eu achei extremamente procedente. O que uma jovem de 19 anos coloca? Me imagino num quarto muito, muito, muito escuro. Aí de repente se acende uma lâmpada, que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Me imagino num quarto muito, muito, muito escuro. Aí de repente se acende uma lâmpada, que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o que eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Nós já acendemos essa lâmpada? Nós já olhamos, nós já começamos a organizar o nosso quarto bagunçado? Por isso, dirigentes, auxiliares e frequentadores de um centro espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec é um monumento científico, filosófico e religioso de estrutura dinâmica. Não estática, de estrutura dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento exige estudos e pesquisa do maior rigor metodológico, realizados com humildade, bom senso, respeito à doutrina e condições culturais superiores. Meus prezados amigos de Cachoeiro de Itapemirim, nós, como trabalhadores da Seara do Mestre, não podemos perder de vista a nossa missão. A necessidade de estudo e de reorganização do nosso espaço se faz urgente. É com a contribuição de cada um de nós, com o desenvolvimento dos nossos talentos, usando as nossas competências, mas principalmente tendo atitude